Você já ouviu falar dos Nefilins? Gigantes enigmáticos mencionados na Bíblia, cercados por mistérios, teorias e muitas perguntas. Quem eram eles? Eram anjos caídos? Gigantes históricos? Ou algo totalmente diferente? Hoje vamos explorar essa história fascinante e tentar desvendar o que a Bíblia realmente nos diz sobre os Nefilins. Fique comigo até o final e descubra. Os Nefilins aparecem na Bíblia de forma breve, mas marcante, em Gênesis 6, 1 a 4. Essa passagem diz o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e delas tiveram filhos. Estes foram os valentes, os homens de renome da antiguidade. Esse é o ponto de partida para uma das histórias mais misteriosas das Escrituras. Mas o que tudo isso significa? Quem eram os filhos de Deus? E como surgiram os gigantes, ou Nefilins, mencionados aqui? O significado do termo Nefilins. Para entender melhor, precisamos começar pelo próprio nome. A palavra Nefilim vem do hebraico Niplim, Nefilim, que pode ser traduzida como caídos ou derrubados. Algumas traduções da Bíblia interpretam os Nefilins como gigantes, enquanto outras preferem manter o termo original. Essa ambiguidade é o que torna a história tão intrigante. Os Nefilins eram literalmente gigantes? Ou eram algo mais espiritual ou simbólico? Agora vamos explorar as principais interpretações sobre quem eram os Nefilins. A teoria dos anjos caídos. Essa é talvez a explicação mais popular. Segundo essa teoria, os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6 seriam anjos que se rebelaram contra Deus, desceram à terra e tiveram filhos com mulheres humanas. Esses filhos seriam os Nefilins, híbridos de anjos e humanos, dotados de força e estatura extraordinárias. Essa visão é apoiada por outros textos antigos, como o livro de Enoque, que descreve em detalhes como anjos chamados vigilantes se uniram a mulheres e geraram gigantes. Mas será que essa interpretação está alinhada com o restante da Bíblia? E como conciliar isso com a natureza espiritual dos anjos, que Jesus diz serem assexuados em Mateus 22:30? A teoria dos descendentes de Sete. Outra explicação é que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, o filho de Adão que permaneceu fiel a Deus. Nesse caso, quando os descendentes de Sete se casaram com as filhas dos homens, ou seja, descendentes de Caim, que havia se afastado de Deus, isso resultou em uma mistura espiritual e moral, levando a uma sociedade corrupta. Segundo essa teoria, os Nefilins não seriam literalmente gigantes, mas homens poderosos ou líderes violentos que dominaram naquela época. Conexão com gigantes históricos. Algumas pessoas ligam os Nefilins a sobre gigantes. Será que essas histórias são ecos de um mesmo evento histórico? Independentemente da teoria que seguimos, o que essa história nos ensina espiritualmente? A passagem de Gênesis 6 não fala apenas sobre os Nefilins, mas sobre como a humanidade estava completamente corrompida, a ponto de Deus decidir enviar o dilúvio. Os Nefilins, sejam quem forem, representam o quanto o pecado pode influenciar a terra. Assim como naquela época, precisamos nos perguntar: estamos vivendo de acordo com os princípios de Deus ou estamos repetindo os erros do passado? E você, o que acha? Os Nefilins eram realmente gigantes? Eram híbridos de anjos e humanos? Ou tudo isso é simbólico? Deixe sua opinião nos comentários. Vou adorar saber o que você pensa sobre esse mistério. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre os Nefilins e o que a Bíblia nos ensina por meio dessa história misteriosa.
Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal para mais vídeos como este e compartilhe com alguém que ama estudar os mistérios da Bíblia. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe!